Eu começo a mensagem de hoje perguntando para você: você se considera uma pessoa pobre? Ou você se considera uma pessoa próspera? Quem se considera pobre aqui levanta a mão. Algumas pessoas, né? Aliás, assim, as mensagens de hoje em dia não falam sobre pobres, né? Porque falar de pobre não dá ibope. Então é melhor falar de prosperidade. Por isso muitas igrejas têm falado apenas de prosperidade. Então não falam muito de pobre. Afinal de contas, nós temos que ter modelos fortes, né? E quando você olha para a Bíblia, você tem que se espelhar em alguém forte. Talvez como Davi, o cara que matou o gigante, que se tornou rei, um rei poderoso, um homem segundo o coração de Deus, um homem famoso, e por isso nós estamos falando dele aqui hoje. Aliás, Davi era pobre ou ele era rico? Pobrinho. Pobrinho. Aí você fala, não, Juliano, ele tinha um castelo. Ele tinha, quando ele foi construir o templo lá e ele quis deixar algumas coisas para Salomão construir o templo, ele deixou algumas toneladas de ouro, deixou algumas toneladas de prata. É esse cara que é pobrinho, pobrezinho. Bom, Davi se intitulava pobre. Pelo menos era isso que ele dizia nas suas declarações quando ele escreveu muitos de seus salmos. E é isso que a gente vai conferir agora. Eu gostaria que você lesse comigo algumas declarações de Davi. Por exemplo, o Salmo 40, versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Salmos 86, versículo 1. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Salmos 109, versículo 22. Sou pobre e necessitado, e no íntimo do meu coração o meu coração está abatido. Salmos 34, versículo 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Uau! Nós estamos falando de Davi. Nós estamos falando do cara que conquistou muitas coisas para o povo de Deus. Nós estamos falando de um homem que tinha muito ouro, que tinha muita prata, que tinha luxo dentro do seu castelo, da sua casa. É o cara que não poupava dinheiro. É esse cara que se intitula pobre. E Davi, quando ele diz que ele é pobre, e a gente sabe que a Bíblia o trata como um homem segundo o coração de Deus, nós temos que prestar atenção nessas declarações de Davi. Porque em todo tempo a gente quer dizer não, né? Quando você fala alguém, a pessoa pergunta se você é pobre, a maior parte aqui diz que pelo menos não levantou a mão dizendo não, eu não sou pobre, e você vai entender melhor o que eu quis dizer, ou melhor, o que Davi quis dizer. Porque se ele disse isso, ele estava querendo nos ensinar alguma coisa. Davi, queridos, tinha o coração que agradava a Deus. Davi conhecia ao Senhor. Então, conhecendo ao Senhor, ele se apresenta ao Senhor como uma pessoa pobre e necessitada. Você já parou para pensar, ou pelo menos está parando agora, por que Davi agiu assim? Porque Davi sabia que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Senhor tem muito mais promessa para os pobres do que para os prósperos. Existem muitas esperanças para você que se considera pobre do que para aquele que se considera próspero. Calma, você vai entender essa mensagem até o final. Eu gostaria de mostrar para você o que diz aqui, algumas das promessas. Salmo 72, versículo 13. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Salmo 113, 7 diz: ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva
da morte. Vamos ver mais. Salmo 9:18. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Salmos 69, versículo 33. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Esse é demais. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Jesus disse isso lá na frente, cumprindo a palavra que foi profetizada por Isaías. Diz então: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. E a mais importante de todas as promessas faz parte das bem-aventuranças. Quando Jesus diz no versículo 3, Mateus registrou isso, do capítulo 5, diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Uau! Uau! Então, peraí, eu acho que a nossa concepção de pobreza está mudando. Porque bem-aventurados são os pobres, ou seja, felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Quem é que agora não quer ser pobre? Todo mundo quer ser pobre. Porque, queridos, na verdade, o que significa pobre, o pobre que Davi está se referindo, o pobre que Jesus menciona, o pobre que tantos outros escritores da palavra de Deus mencionam em todo instante, é o mesmo pobre que você vai lá no dicionário e vai ver o que significa. Pobre é aquele que é completamente dependente. Pobre é aquele que precisa. Pobre é aquele que é vazio de si mesmo e que precisa de ajuda. Por isso nós temos uma confusão tão grande quando as pessoas dizem assim, quando uma pessoa é má, quando uma pessoa fala uma coisa que não deveria falar, aí você diz assim, pobre de espírito. Ué, então ele vai herdar o reino dos céus? Na verdade, ele pode ser tudo, mas não pobre de espírito ou pobre em espírito. Porque o pobre de espírito que vai reinar, em uma outra tradução, diz que são os humildes. A palavra pobre que Davi bate e sustenta durante as suas declarações nos seus salmos, ele está dizendo assim, olha, Senhor, eu sou completamente dependente de Ti. Isso é ser pobre. Isso quer dizer que temos ricos com coração de pobre, mas nós temos pobres muitas vezes com coração de rico. E quando eu estou me referindo pobre e rico, agora eu estou falando de dinheiro, antes não. Mas nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro. Davi tinha muito dinheiro, mas tinha um coração pobre. Não no sentido de miséria, para você olhar para ele como um coitadinho, como muitas vezes nós encaramos a figura dessa palavra pobre. Coitadinho, ele é pobre. Não, ele está querendo dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Toda vez que ele diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pobre, eu sou necessitado. Gente, nós não estamos falando de um cara qualquer, não estamos falando de um soldado, não estamos falando de um servo, nós estamos falando de um rei. Mas um rei segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Então, toda vez que ele afirma com essa verdade que ele é pobre, nós teríamos que aprender com isso. Nós tínhamos que aprender com isso. Porque Davi, queridos, ele sabe o caminho. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele sabia o caminho de chegar no coração de Deus. Muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes a gente chega diante de Deus exigindo alguma coisa. Como se você pudesse exigir alguma coisa de Deus. Porque tem hora que você acha que você é o Senhor e Ele é o teu servo. Eu determino, eu digo, o Senhor tem que fazer, porque é isso, porque é aquilo. Ou você começa a se lembrar, Deus, mas imagina a minha situação, Deus, eu larguei o jornalismo, eu larguei a televisão, eu larguei tudo, lembra do que eu fiz? Ai de mim se eu não fizesse. Não tem necessidade de eu ficar lembrando a Deus daquilo que eu fiz. Porque Ele não é um Deus de amnésia, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Então quem sou eu para exigir de Deus?
Agora Davi não. Davi faz o contrário de que muitas vezes a gente faz errado. Davi vai com o coração despedaçado diante de Deus. E é aí que nós temos que aprender, se você quer ter um coração segundo o coração de Deus, se você quer agradar ao Senhor, se você quer viver uma vida completamente diferente daquela que você viveu até hoje, você tem que começar a entender a importância de se falar corretamente com o seu Pai. Você precisa ter um coração humilde para falar com Ele. Com Deus você pode ser sincero. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa sustentar uma imagem que muitas vezes você tem tentado sustentar para as outras pessoas. Davi, ele não tinha essas coisinhas com Deus, não. Ele se despedaçava e dizia, Senhor, eu sou sábio, eu sou pobre, eu sou necessitado. Porque ele sabe que Deus ele levanta do pó, ele tira do lixo o pobre e coloca para se assentar nos lugares de reino. Deus ele só pode fazer alguma coisa por você no momento que você reconhecer que você é pobre, que você depende dele e que sem ele você não consegue viver. Essa é a definição de pobreza. Quando Jesus está dizendo os pobres em espírito herdarão o reino, ele está dizendo aqueles que reconhecem que por eles mesmos eles não podem nada. Queridos, Davi sabia como atingir o coração de Deus. Davi sabia exatamente como pegar. É por isso que muitas vezes, muitas igrejas ainda não entenderam, estão fazendo campanhas disso, campanha daquilo, fazendo isso, aquilo, tal. E na verdade tinha que ter um coração quebrantado. Você não precisa fazer nada, querido. O que precisava ser feito já foi feito, foi Jesus ter morrido na cruz. E a única coisa que você precisa fazer é se comportar como alguém que reconhece que é pobre diante dele. Os ricos, quando você se comporta como uma pessoa rica, eu não estou dizendo agora na questão financeira, mas eu estou dizendo da questão da arrogância, quando você diz que não, eu não preciso, eu me basto. Você sabe que a nossa justiça, a justiça brasileira muitas vezes comete muitos erros e a gente muitas vezes tem a ideia de que, e é uma ideia muitas vezes verdadeira, de que os ricos são beneficiados pela justiça e que os pobres acabam sendo injustiçados. Sim ou não? Você fala, é pobre, não vai dar nada, vai demorar, né? Mas é rico, resolveu, não é? Com Deus é o contrário. Na justiça de Deus, pelos textos que nós lemos, você percebe que Deus, ele prioriza aqueles que são pobres. Eu repito, ressalto, não simplesmente os pobres financeiramente. Não estou falando de recursos, eu estou falando pobres de coração. Imagine então, para nós entrarmos na nossa mensagem, na analogia de hoje, imagine então que nós temos um grande tribunal. E muitas vezes você tem a imagem de Deus como um juiz, é ou não é? Porque muitas vezes você diz, ai Senhor, bate o martelo em meu favor, julga a minha causa. Ah, não é? Já falou isso? Já não? Já ouviu isso? Ai Senhor, faz justiça. Então, imagine que Deus é o juiz desse tribunal, ok? Todo tribunal tem um juiz. Aí você vai diante dele, ok? Só que você não fala com o juiz, você acha que você vai lá e fala, quero falar com o juiz. Você entra lá e vai falar com o juiz de qualquer jeito, vai... Não, você precisa do quê? Do que você precisa? De um advogado. A Bíblia diz, João escreveu, que Jesus é o nosso advogado. Ele diz que nós temos um advogado que intercede por nós, que nos defende junto ao Pai. Em Romanos, o Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que Jesus está sentado ao lado de Deus, intercedendo por nós. Queridos, isso é fantástico quando você entende isso. Que Jesus é o seu advogado. Tem até a música, né? Advogado fiel, eu não sei cantar. Né? Porque às vezes a gente tem uma concepção errada dos advogados também, né? Esse é fiel. Esse é fiel. E ao contrário da nossa justiça, muitas vezes,
Porque na justiça, quem tem prioridade são aqueles que pagam. Então eles contratam os melhores advogados. Sim ou não? Você vê esses políticos aí agora sendo julgados, aí você vê eles contratando aquelas empresas de advocacia, aqueles advogados caríssimos, famosos, aqueles caras e tal, porque isso é sinônimo de garantia. Com Jesus é o contrário. Com ele, quem tem vez não é o rico, é o pobre. Só o pobre. Por quê? Porque é a graça, ali não se compra, é de graça. Só que tem um detalhe. Aqui na justiça brasileira, a pessoa que não pode pagar por um advogado, ela tem um benefício por uma lei. E ela pode fazer uma declaração de pobreza. Já ouviu falar sobre declaração de pobreza? Então ela faz uma declaração de pobreza e ela reconhece que ela não pode pagar por aquele advogado. Então a justiça, baseada nessa lei, dá direito a essa pessoa ter um advogado. Alguém que vai defendê-la perante o juiz. Queridos, quando nós lemos os textos que eu acabei de ler agora há pouco sobre Davi, a gente percebe ali verdadeiras declarações de pobreza. Davi fez uma declaração de pobreza, querido. E eu quero destrinchar isso na minha vida e na sua vida para você entender. Se você quer que o juiz julgue a sua causa de verdade, se você quer ter prioridade diante de Deus, a primeira coisa que você precisa para ter esse advogado, porque esse advogado não tem preço, tem gente que tenta comprar Jesus, mas Jesus não está à venda. Tem gente que acha que pode bancar. Ei, deixa eu dar uma noticinha para você. Querido, seu dinheiro não compra a defesa dele. Para Jesus te defender, para ele interceder por você, o que você precisa é de uma declaração de pobreza. Quem já viu uma declaração de pobreza aqui? Quem já escreveu? Quem já viu na mão? Vamos analisar o que significa uma declaração de pobreza e você vai entender o que Deus quer falar com você através dessa mensagem. A primeira coisa que fica clara na declaração de pobreza começa, por isso se chama declaração, diz: eu, Juliano Matos. Você lembrou da mensagem passada, né? De Cardoso para o mundo. Não. Isso aí não é coisa de gente pobre. Está amarrado, já aprendi. Então assim, ó, eu, Juliano Matos, vírgula, declaro. Por isso é uma declaração. Declaro que a primeira exigência na declaração de pobreza, você tem que declarar que você não tem condições. Uau! A primeira base da declaração de pobreza é essa, que você não tem condições de pagar por um advogado, que você não tem recursos, que você não tem meios em você para poder pagar pelaquela justiça. Uau! É isso que Davi entendia e que nós não entendemos. Ser pobre e se declarar como pobre é quando você vai diante da presença dele e diz: Deus, não tem nada em mim que possa me salvar. Eu declaro que eu não posso sozinho. Eu declaro que eu não consigo mudar essa pessoa. Eu declaro, Senhor, que eu não consigo abrir uma porta. Eu declaro que eu não consigo um emprego. Eu declaro, Senhor, que eu não consigo nada. Eu preciso de um advogado. A primeira exigência da declaração de pobreza é você deixar a autossuficiência. É você dizer que você depende. Que você precisa e que não tem nada em você. Queridos, isso é tão forte porque Davi tinha meios, tinha dinheiro, é isso que eu estou querendo dizer. E quando eu falo isso, vai muito além. Quando ele chega para Jesus, para o Senhor, e diz assim: Senhor, eu sou pobre, ele está querendo dizer o seguinte: o meu dinheiro não pode me salvar. O ouro que o Senhor me deu não pode me salvar. Aquele lugar, aquela casa que eu construí com a tua ajuda, os reinos, tudo que o Senhor me deu, a fama que o Senhor me deu, isso para mim não adianta nada, eu preciso de Ti. O problema, queridos, é que Ele muitas vezes dá dons para a gente já se acha. Porque você tem um dom, porque você tem uma capacidade, você acha que você se basta.
Você acha que você não precisa dele? Querido, toda vez que eu tenho que trazer uma mensagem para você aqui, isso é um desafio, nesse um ano de encontro, de encorajamento, você imagina, toda semana uma mensagem nova, toda semana uma mensagem nova, toda semana uma mensagem nova. E o maior desafio para mim foi realmente pensar que eu nunca teria capacidade de ter uma mensagem nova toda quarta-feira, toda terça-feira. E a primeira coisa que eu disse para ele foi, Senhor, eu não posso. Por que a gente começa aqui às 8 horas, a gente começa um período de oração das 8 às 8h15? É para você se quebrantar, para você dizer, olha, eu estou aqui, mas eu não posso, é o Senhor que pode. O problema é que o mundo colocou na sua cabeça que você não pode dizer que é fraco. A síndrome do super-herói. Você pode ter tudo, mas esse tudo não pode ter você. Nós não estamos falando de recursos, você pode ter recursos, mas esses recursos não podem te dominar. Davi era tão pobre, quando está dizendo não tenho nada, é que ele ia para a presença de Deus e dizia, ele ia do jeito que ele veio ao mundo, desprovido de tudo. Ele não era apegado. O dinheiro não dominava ele. A preocupação não dominava ele. E por isso ele se colocava e sabia que o que ele mais precisava era do Senhor. Então talvez seja a hora de baixarmos a nossa bola. De saber que nada acontece sem Ele. Você pode ter o dinheiro para comprar. Você pode ter o dom para fazer. Você pode ter tudo a seu favor. Mas sem Ele, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer na sua vida. Segunda coisa na declaração de pobreza. Você diz, eu declaro que não tenho recurso. E você tem que afirmar que não tem ninguém na sua família que possa te ajudar. Porque de repente, você imagina, você é filho de um médico, você diz, eu não tenho dinheiro. Declara, eu não posso, mas você tem que declarar que não tem ninguém da sua família, alguém que possa te ajudar. Essa é a declaração. Davi, toda vez que ele chegava diante do Senhor, ele dizia exatamente isso. Porque Davi tinha servos. Davi, querido, só dele pensar assim, ai, que vontade de tomar água lá da cisterna. 3 servos dele foram lá buscar a água para ele tomar. Segue esse cara, eu já preguei sobre isso. Foram lá buscar a água para ele tomar e ele tomou a água. Era o cara que ele respirava. Os caras que admiravam ele, os servos dele, os valentes de Davi, os soldados de Davi, estavam à disposição para servi-lo, para matar se possível for. Se necessário for, já falei sobre isso aqui na mensagem Pedradas no Caminho. Lembra? Quando ele estava no caminho, ele estava sendo amaldiçoado, e um soldado dele arranca uma espada e quer cortar a cabeça daquele cara que estava falando mal dele. Ele disse, não precisa. Davi tinha muitos súditos, mas toda vez que ele se apresentava diante de Deus, ele dizia assim, ninguém, a minha esperança está em ti. Davi tinha aliados. Davi tinha nações que podiam lutar por ele, mas toda vez que ele ia diante da presença de Deus, ele reconhecia que só o Senhor é quem luta por mim. É fácil dizer assim, eu não tenho nada, Senhor. Mas eu tenho algumas pessoas aí. E aí você começa a agir como vítima. Ninguém cuida de mim, ninguém liga pra mim, ninguém estende a mão, ninguém faz. Para de ser vítima. Estou falando de coisa contrária. Eu estou querendo dizer quando as pessoas estão te oferecendo ajuda e você diz, não, eu dependo dele. Aqui. Deus testa você, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Deus testa a sua fidelidade, a sua dependência, não quando as portas estão fechadas. Porque depender de Deus quando as portas estão fechadas é fácil, bem. Sabe quando Ele testa a sua fidelidade, a sua dependência? Quando todas as outras portas estão abertas. E todo mundo dizendo, venha, entra. E você escolhe entrar pela única
e verdadeira porta, que é Jesus. Fora de Jesus, o resto é parede. Você é testado quando todo mundo vem e te oferece a facilidade do negócio e você sabe que você tem que depender de Deus. Nesse meio todo que nós largamos o jornalismo, quantas pessoas se aproximaram de nós? E quando nós deixamos o jornalismo, eu anunciei que eu ia fazer palestras e tal, mas no fundo eu sabia por que eu tinha saído. Que era falar de Deus de forma implícita, porque Jesus falava por meio das parábolas, mas depois veio um tempo que ele falou abertamente. Eu estou nesse tempo de falar abertamente. Mas aí o que acontece? No começo e tal, as pessoas vinham e elas queriam fazer alianças, né? Queriam, Juliano, não, olha, eu vou te promover, eu vou fazer isso, eu vou colocar sua foto em tal lugar, não, nós vamos arrebentar. A hora que a pessoa falava isso, eu já... E às vezes eu ia em umas igrejas, eu até respeito, tem alguns que são inocentes, fizeram isso na bondade. Eu ia em algumas igrejas, os pastores então chegavam e diziam assim, Juliano, agora que você está pregando aqui, eu vou abrir as portas das igrejas para você. Porque quem abre porta é ele. Todo mundo que falou isso, eu nem voltei mais para pregar, os caras sumiram. E não fui eu que abandonei, não, eles que sumiram. E eu sempre peço para o Senhor, afasta de mim aqueles que querem tomar o teu lugar. Eu não quero dizer que Deus não pode usar uma pessoa para abençoar outra pessoa, e Ele sempre vai fazer isso. Mas eu estou querendo dizer que você entenda que quem está fazendo é Deus e não essa pessoa. Você tem que ser grato pelas pessoas que são usadas, mas nunca se esquecer que a sua confiança tem que estar em Deus e não nas pessoas. Eu já errei nisso. Lancei o meu primeiro livro, Boas Notícias. Eu conto isso no DVD da Ansiedade. E aí eu conheci um empresário. Ele disse assim para mim, Juliano, vamos vender os seus livros nas minhas lojas. Queridos, entendam uma coisa aqui. Eu estava na TV, já sabendo que eu ia sair, não sabia quando. Deus estava falando comigo que eu deveria sair. Quando eu lancei o primeiro livro, Boas Notícias. Eu fiz com uma editora esqueci da cidade, lá perto de São Paulo. Bragança Paulista. E eu decidi fazer 1000 livros apenas para começar. E eu me lembro disso porque eu falava assim, eu vou lançar um livreto aí. Não, assim, eu vou ter um livreto aí. E eu me lembro da Alessandra Zenha mesmo que falava. Tá aqui, Alessandra? A Alessandra falava assim, quando vai ser, Ju, o lançamento do seu livro? Eu falei, que lançamento, filha? É livreto. Ela é livreto para você, para nós é um livro. Onde vai ser? No shopping? Eu falei, Viviana, não tenho dinheiro nem para fazer esse meu livro, eu vou fazer lançamento em shopping. Aí eu fui lá no shopping, né? Eu falei, Deus, me ajuda. Eu falei, vou lá saber. Perguntei para a mulher lá da antiga livraria, que é nossa amiga, se tornou nossa amiga. Falei, Débora, eu estou precisando lançar um livro aí, porque o pessoal está cobrando. E não foi só lá não, foi um monte de gente que começou a cobrar, né? Aí ela, faz aqui. Eu falei, sério? Ela, faz aqui. Eu falei, quanto que ela? Imagina, a gente que tinha que pagar. Falei, então eu vou para a região inteira. Fizemos em 7 cidades, shoppings da região inteira. Aí eu falei, né, no meio do negócio, falei, 1000 não vai dar. Visão empreendedora. Liguei pro cara e falei, faça 2000, por favor. 2000, dobra. Aí chegaram e tal. Resumindo a história, descobri que não se vende tanto. Eu vendi dos dois. Posso contar uma história para vocês? No lançamento em Descalvado, foi o primeiro lançamento, né? Eu tenho vergonha de contar. Mas Jesus é bom. Ele coloca você lá no lugar onde você tem que estar. Né? Porque às vezes você acha, eu saí da TV, eu sou jornalista, tenho boas notícias para você. E aí nós fomos para Descalvado fazer o lançamento num ginásio de esportes. Tinha 800 pessoas. E nós fomos fazer o lançamento desse livro lá. Gente, boa, eu levei 800 livros. Eu levei 8 caixas de 100 dentro do carro. Você ri, né, Viviane? E aí
montaram um stand lá pra gente e tal. Aí fui lá. As pessoas passavam, oi, boa tarde, boa noite. Passava. Resumindo, eu vendi 36 livros. 36 livros dos 800. Bom, resumindo, graças a Deus São Carlos vendeu bastante, Araraquara também. Eu vendi uns 500, contando os parentes. Aqueles que gostam mesmo, né? Porque aqueles que não gostam, pede. Agora, aqueles que não gostam mesmo, nem finge que você nem fez nada. Ah, livro, nem sabia. Enfim, vendi 500 livros dos 2.000. Quanto sobraram na minha casa? 1.500. Eu sou jornalista, não sei fazer conta, você sabe. 1.500. Encontrei esse empresário. E ele disse assim, Juliano, vamos vender os seus livros nas nossas lojas? Eu falei, que legal. Eu falei, quantas lojas o senhor tem? Ele, 300. Quantas? Ele, 300. 300? Ele disse, 300. Aí eu fiz uma conta rápida, eu falei, mas... Eu falei, não, faz o seguinte, faz mais uns 5.000. Eu falei, então, mas eu não tenho dinheiro para fazer os 5.000 livros. Eu falei, tem, mas tô saindo da TV. Ele, vai topar vender ainda na sua loja? Ele, não, vou. Ele falou, não, então você faz o seguinte, faz os 5.000, manda direto para mim, eu mesmo pago e depois eu acerto com você. O livro era R$15, a gente passou para ele no valor de R$7 e ele ia passar o resto pra gente. Ele ia dar R$7 pra gente e o resto era para ele imposto. Enfim, ficou isso. Pensa! Eu falando para todo mundo, os nossos livros serão vendidos nas lojas tal, eu, feliz da vida, e eu já pensando, né? E eu falei, Viviane, aí vem a visão, maldita visão empreendedora. Eu falei, Viviane, 5.000 livros lá na loja, imagina, o cara tem 300 lojas, isso aí não dura uma semana, filha. Eu tenho 1.500 em casa. Eu falei assim, vamos fazer mais 4.000 por conta própria? Aí a gente pede um prazo, a hora que o dinheiro... Fiz mais 4.000. Chegaram em casa com os 1.500, 5.500 livros. Não, 4.500. Não, desculpa, eu mandei fazer 3.000 livros. Deu 4.500 livros. Aí, queridos, falei, será que já estão vendendo na loja? Liguei. O cara foi viajar. Foi pro exterior. E aí eu perguntei pro cara que estava lá, o funcionário lá, falei, escuta, que é o Juliano Matos? Os livros já estão vendendo na loja? Ele disse, exatamente isso, ele não disse nada, ficou um silêncio. Aí ele veio, então, quando a pessoa fala então, você já gela, né? Disse assim, então, os livros estão aqui e me parece que eles não vão para a loja. Falei, meu Deus. Falei, com quem eu falei? Ele falou, eu acho melhor você falar com o sócio dele. Aí eu falei, então deixa eu falar com esse sócio. E aí ele me passou o telefone do sócio, eu liguei pro sócio. A hora que eu liguei pro sócio, eu falei, olá, tudo bem? Boa tarde, aqui é o Juliano Matos. O cara começou a vomitar. Porque ele não falou comigo, porque ele não sei o quê, tal, minha loja não vai vender livro, minha loja não vai vender seus livros, você pode vir buscar os seus livros aqui. Eu falei, como? Ele falou, isso que você ouviu, pode vir buscar os seus livros aqui. Eu falei, tá bom, senhor, muito obrigado. E eu desliguei o telefone, sentei com Viviane e nós choramos. Choramos muito. Eu fiquei tão preocupado porque tinha que pagar a gráfica. E o meu coração humano achava que pelo menos ele tinha que pagar o valor do livro, da gráfica. O meu coração humano. E eu batia nessa tecla, Viviane dizia, não amor, não. Não quis, deixa, a gente pega os livros. Eu falei, Viviane, você não está entendendo, filho, eu já saí da TV, não tem dinheiro. Esse cara voltou da viagem, eu liguei para ele, ele não atendia o telefone. Até que Deus falou comigo e disse, você não vai pegar nenhum centavo dele. E quando Deus falou comigo, eu olhei para Viviane e disse, Viviane,
Deus disse para nós que a gente não deve pegar nenhum centavo dele, é só pegar os livros e boa. Eu estacionei o carro, o telefone toca, era essa pessoa. Ele disse, você me desculpa, meu sócio e tal. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Ele falou assim, é o seguinte, eu vou te dar R$3.000 de oferta para te ajudar. Isso não dava nem 20% do valor total. Eu disse para ele, querido, eu agradeço muito, mas não precisa. Ele disse, mas você está desempregado? Eu falei, não, eu não estou desempregado. Porque eu não fui demitido, eu não saí da TV. Eu não fui demitido da TV, eu saí da TV porque Deus me mandou. Eles querem que eu volte. Eu não volto porque Deus pediu para que eu saísse. Então há uma diferença. Então Ele vai cuidar de mim, fica tranquilo, fica em paz. Mas irmãos, pensa no quartinho que hoje é de Valentina. Não tinha outra coisa senão um livro. Você ri agora, né? Mas... Gente, 9.500 livros. 9.500, você abria assim a porta, não tinha espaço. A gente chorava, ria, chorava, ria. Falava, Deus, o que eu vou fazer com esses 9.500 livros? Resumindo a história, querido, eu falei, Deus, eu confiei no homem. Mais do que eu deveria ter confiado em Ti. E eu fiz como Davi, reconheci, Senhor, eu sou pobre e agora mais ainda. Me ajuda. Irmão, você já viu aquela história, aquela frase que Deus não erra? Como é que você acha que eu comecei a fazer palestra? Eu saí da TV, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí um amigo meu disse assim, Juliano, por que você não vai na cidade tal e diz que você vai contar? Eu nunca tinha visto uma palestra na vida. Falou, vai lá e conta a sua história de vida, cara. Fala que você foi jornaleiro, conta a sua história e tal, as suas dificuldades, né? Seu pai, com o alcoolismo, tudo como vocês venceram isso e tal. Aí eu fui. Cheguei lá, tinha o prefeito, a secretária de educação, todo mundo. Eu cheguei e falei, gente, eu vim aqui oferecer para vocês uma palestra para os alunos, assim, de motivação para os alunos e tal. A hora que eu falava aluno, a secretária dizia assim, os professores estão precisando. Eu falei, gente, mas não estou entendendo, eu estou falando aluno. Eu falei, então os alunos. Ela, não, porque os professores... Ela falou, não, porque nós temos verba. Eu falei, os professores? Aí ela disse assim, quanto que é a palestra? Eu falei, filha, eu nunca fiz palestra na vida, como que eu ia saber preço? Eu falei, não, a senhora compra uns livros, dá de livro de presente. Aí ela, então tá bom, ela pegou uma calculadora, tá bom, vou querer 700. Eu falei, como? Ela, 700. Tá bom? 700, acho que tá bom. Para quem tinha vendido 36, claro, 700. Aí eu pensei, poxa, se essa prefeitura comprou os livros, eu vou na outra. Aí cheguei na outra e falei, olha, para os professores, porque eu já sabia da verba. Eu vou fazer uma palestra para os professores e tal. Ah, como é que é? Quanto você cobra? Eu falei, não, então, assim, compra os livros e tal. A pessoa, 1.500. Como? 1.500. Queridos. E assim eu comecei a fazer palestra. E eu posso dizer uma coisa para você? Foram 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.500, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000 livros vendidos até agora. É só por ele! Você entende? Pode ser o cara mais poderoso do mundo e dizer, eu vou te abençoar, eu vou fazer. Quem faz é ele. Porque quando todos viram as costas para você, ele é o único que vem com uma estratégia e diz assim, eu não vou apenas fazer você vender os 9.500, mas o dobro. 9.500 mais 9.500, quanto que dá? 19.
Porque 9 e 9, 18. Sim ou não? Maiquinha. Simplesmente Deus fez o dobro. Querido, eu não sei se você está vivendo um momento que você está com esperança. Tira a esperança das pessoas e coloca a sua esperança em Deus. É Ele quem faz. Ele usa as pessoas. Claro que Ele usa as pessoas. Mas deixa Ele usar, não você. De certa forma, eu também quis usar aquele homem. Eu vi nele uma oportunidade para mim. E Deus me ensinou cedo, graças a Ele, tudo isso aconteceu. Senão nem aqui estaria contando essa história para vocês hoje. Então, primeira condição da declaração de pobreza, você reconhecer que você não tem condições. Segunda coisa é reconhecer que não tem ninguém que possa te ajudar. Mas tem uma terceira coisa, para a gente finalizar. Toda declaração de pobreza, toda declaração termina com uma frase que é em verdade. Eu afirmo. Aí você coloca a data e assina. Toda declaração está constando verdade. Uau! Aqui! Um jogador aí, de um time aí, fiquei sabendo, li uma reportagem sobre isso, time famoso. Ele foi para esse time, brigou com esse time, e aí ele queria receber o dinheiro do time. Aí ele entrou na justiça, só que ele fez uma declaração de pobreza. Aí ele estava sendo processado pelo juiz. O juiz estava condenando ele por má fé. O que é má fé? Ele mentiu. Porque quando ele assinou, ele estava dizendo, em verdade, ele está reconhecendo que ele não tinha condições e que as pessoas não podiam ajudar ele. Só que ele mentiu. Isso se chama na justiça má fé. A má fé fecha as portas, ou fecha você atrás das portas. Enquanto a boa fé é quando você coloca em verdade. O que você quer dizer com isso, Juliano? Querido, eu não estou dizendo que você tem que chegar para Deus, ai Deus, me ajuda, olha Senhor, eu não posso, olha Senhor, ninguém pode me ajudar se não for verdade. Se você de fato não consegue acreditar que Ele é a tua única salvação, o teu único advogado, o teu único recurso, por favor, é melhor que você não diga. Porque quantas vezes a gente age com má fé com Deus? Como? Senhor, o Senhor sabe que eu não dependo de ninguém, eu dependo só do Senhor, é o Senhor quem faz. Mas o nosso coração está colocado, está focado na esperança de que as pessoas podem fazer pela gente. Ou até mesmo em você pede uma coisa para Deus, você quer dar uma ajudinha. Peraí, você não disse que não tinha nada em você nada em você podia ajudar? Então por que você quer dar uma ajudinha? Se você disse para Deus que você não tem condições, por que você está querendo ajudar? Tira a mão. Deixa Ele fazer. Tem que ser verdade. E quando você faz uma declaração de pobreza, para a gente terminar, e você passa isso, e você consegue um advogado, aí o advogado vem com uma outra declaração para você. Uma declaração que na verdade se chama procuração. Para quê? Para ele responder por você. Você quer que Jesus seja o teu advogado, benzinho? Assina a procuração para ele. Deixa ele agir no teu nome. Você não manda mais, quem manda é ele. Quem decide é Ele. Deixa Ele te representar. Deixa Ele lutar por você. Lembrei agora do Game of Thrones. Já assistiu essa série? Doido, hein? E tem uma parte lá do julgamento lá que é o julgamento por combate. O cara tá condenado, todo mundo tá lá, tá acusando ele, falando, tá. Aí tá todo mundo acusando o cara, ele não tem ninguém para defender ele. Aí ele tem um último recurso pela lei lá do velho mundo.
que é o julgamento por combate. O que é o julgamento por combate? Ele escolhe alguém para lutar por ele. Aí ele escolhe alguém e essa pessoa vai lutar com a outra pessoa definida pelos juízes ali. Então você imagina, o cara só assiste, ele não faz nada. É o julgamento por combate. Então, para eles, o céu é que vai decidir. No caso do Game of Thrones, os deuses vão decidir quem é que vencer, quem é que tem legítima, quem está certo ou não. O nosso julgamento é por combate. É você dizer assim, eu não posso me defender do meu pecado. Eu não posso defender da minha vida miserável. Por favor, julgamento por combate, Satanás! E aí o diabo olha e fala, quem é que vai lutar por você? Aí você diz, Jesus! Aí ele luta por você porque ele é teu advogado, você só vê, você só assiste. Você não faz nada, é ele que faz por você. Só que no julgamento de combate lá nessa série, quem vencia, né? O cara que vencia dava vitória. Se o cara, eles chamam de campeão, né? Se o seu campeão vencesse, você seria livre. Mas no julgamento por combate do céu, o campeão morre. O campeão é aquele que morreu na cruz. Jesus decidiu lutar por você, mas morrer por você. E ele vai para a cruz e morre no seu lugar. Pelo amor de Deus, fica de pé. Tem alguém aqui que se considera pobre? Diga amém. Amém. Não, peraí, que eu acho que o pessoal de casa não ouviu as 3.366 pessoas. Tem alguém aqui que se considera pobre? Amém. Pobres no Senhor. Dependentes dele. Você viu como é que muda tudo? Ser pobre nunca mais vai ser motivo de vergonha para você. Vai ser motivo de confiança. Porque você sabe que tem promessa para os pobres. Queridos, deixa Deus lutar por você. Que Deus te abençoe.